colocar, Ezequiel, desculpe. Não, tranquilo. Ok, tá gravando. Tranquilo. Amém, irmãos. Quero pedir o Lucas que faça uma oração, né? Faça uma oração por nós, né? Para Deus nos abrir o entendimento, né? Tem como pela vida do Leandro, né? Que está trazendo essa série tão inspiradora, né? Uma série inspiradora. É muito bom aquele texto, viu, Leandro, que você escreveu, né? Foi algo muito marcante, né? Muito legal a gente ter, porque a nossa mente é tão assim, a gente tem tanta dificuldade para guardar, né, irmãos, que algo às vezes tão precioso, se a gente não fizer um registro. Eu acho muito interessante o irmão Silvio, que é muito cuidadoso quanto a isso, né? Sempre ele registra, tem um caderno de anotação. Então, como é importante a gente estar registrando as coisas, né? Registrando, assim, principalmente as coisas preciosas, né? Então, assim, aquilo que a gente quer que permaneça, né? As pedras, né? Que a gente quer que se tornem monumentos, né? Então, assim, eu peço, o Lucas está conosco, né? Estou sim, estou aqui. Lucas, ore por nós, pela igreja, por favor, e apresentando ao mesmo tempo, né, a vida do Leandro, né, que já está na presença de Deus, que o Senhor use ele para continuar falando conosco nessa tríade, nessa série. Amém. 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 Eu quero pedir para o Carlinhos agora no WhatsApp ali para me mandar essa música, né? Eu não conhecia essa música que ele colocou aí, mas assim, é uma declaração de amor, né? Se a gente for para pensar. Se a gente não vê nenhum benefício, podemos traduzir assim, a gente ainda confia nele, né? Então, nós não cremos em Deus, nas Escrituras, porque somos beneficiados por Ele. Nós cremos porque nós sentimos o amor, né? O amor que chegou a nós. Eu achei bem gostosa essa música aí. A letra, na verdade, é quase um plágio da palavra, né? Mas muito bonito. Amém. Oremos, então. Pai Santo, querido Pai. Pai, nós, mais uma vez, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia, que tem, não somente nos alcançou, como nos alcança diariamente, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque somos dependentes, Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque temos a consciência de que nada somos. Temos consciência, Pai, de que não existe nada bom em nós que não vem do Senhor, Pai Santo. Nós possamos ter essa consciência que nós precisamos nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça em nós, Pai. Para que nós possamos realmente ser reflexos, sejamos a imagem do Filho de Jesus Cristo. Que as pessoas, quando nos ver, que eles possam entender que nós temos algo diferente, que é sobrenatural, que não é algo possível naturalmente, mas é algo realmente sobrenatural, Pai. Que as pessoas vejam o nosso amor, nossa atenção, nosso cuidado, vai com as pessoas, que eles possam realmente ser tocados, que nós possamos falar através de nossas atitudes, nosso jeito de andar, nosso jeito de falar, o nosso compromisso com o nosso trabalho, com nossos patrões, com nossos empregados. Para que as pessoas sejam tocadas, Pai, como abrir mão do nosso direito em prol de uma justiça, Pai. Uma justiça que não vem desse plano, mas uma justiça divina, Pai Santo. Que nós possamos realmente ser promotores de justiça. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos realmente, Pai, quebrar, Pai, os grilhões que têm prendido tantas pessoas. Pai, que colocamos a vida do Leandro aqui mais uma vez nas tuas mãos. Pai, que o Senhor possa continuar usando como ele tem sido usado, para realmente ser uma voz clamando na sociedade, que venha realmente tocar nosso coração, que nós possamos aprender mais, Pai, que o Senhor possa estar cuidando da vida dele, da família dele, Pai, para que realmente essa família ela seja referência, que ela seja
balizas, Pai, para essa sociedade, que as pessoas possam aprender como ser marido, como ser esposa, como ser filho, como ser pais, através da vida deles, Pai Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Sabemos que muito antes nós pedimos, o Senhor já nos concedeu, porque o que nós pedimos, Pai, é que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Leandro, amém, querido? Amém. Tá com você, meu irmão, a palavra. Amém, gente. O Lucas pediu, eu ia falar a mesma coisa para o Carlinhos compartilhar essa música lá no grupo, eu também não conhecia. Achei muito, muito bacana. Para mim é um privilégio estar com vocês mais uma vez, e essa série foi muito, muito edificante, porque é muito confrontante, são palavras de confronto que realmente faz a gente parar para pensar, parar para refletir em como estamos sendo cristãos, né, nesse mundo. O último texto que eu queria trabalhar é o de Efésios, capítulo 5. Inicialmente vamos ler de 1 a 6, depois continuar o texto mais para frente. O Elton vai projetar? Vamos ler inicialmente de 1 a 6. É da NVI, tá, Elton? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Bom, então aqui já começa com palavras desafiadoras, né? Então, a primeira coisa que ele fala, sejam imitadores de Deus. Como? Como filhos amados. Então, a primeira coisa que é destacada aqui, que a gente tem que ser imitador como filhos amados, não como filhos que ainda anseiam ser amados, mas aqueles que entendemos que Deus já nos amou, que nós somos amados. Então, viver na plenitude desse amor. Então, temos que viver como filhos amados. E aí, fala para a gente viver em amor. Então, a gente já tem que partir do princípio que nós somos amados e que nosso estilo de vida é em amor. E isso já é um desafio. Só aqui já é um grande desafio de tudo que vai vir pela frente aí no texto, que é viver em amor mediante a todas as circunstâncias que vão acontecer em nossas vidas, né? E aí, como que a gente vai viver em amor? Como Cristo nos amou. Que aí resgata, né, aquele primeiro texto que Paulo fala para a gente ser imitador dele, e aí ele fala que ele refuta todas as coisas que ele considera como esterco para buscar a Deus, para viver, né, desfrutar da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo, para viver também a ressurreição de Cristo. E fala que muitos vivem como inimigos da cruz. Então, como Cristo nos amou, é a gente viver como amigos da cruz. É a gente viver uma vida sacrificial. E ele fala assim, como Cristo nos amou e se entregou como oferta e sacrifício, um aroma agradável a Deus. Então, essas características, é uma oferta
é sacrifício, então vai exigir da gente. Não é fácil falar assim, eu sou cristão e pronto, tá tudo certo. É sacrificial. Então aqui a gente já parte de um princípio. Se a gente quer ser imitador de Cristo, imitador de Deus, a vida é sacrificial. Então a gente nós vamos nos tornar sacrifícios vivos, porque por amor a Deus somos entregues à morte todo dia. Então esse é o nosso estilo de vida para que seja apresentado como um aroma agradável a Deus. Aí vem uma segunda parte, né? Ele fala que entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade, nem de qualquer espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Então é muito forte. Então o primeiro desafio já é que a gente tem que viver em amor, porque a nossa vida é sacrificial, como Cristo se entregou para a gente, e que tem que ser agradável a Deus. E mediante isso, entre nós, não deve nem sequer ser mencionado, né? Assim, né? Que assim, você foi e fez, né? Não tem nem que ser mencionado imoralidade. E aí ele destaca, eu peguei o que ele destaca lá no final, né? Que não deve haver nem moral. Então, a primeira coisa é imoral. Aí ele fala de imoralidade sexual, mas é imoralidade de qualquer espécie. Pensando em moral, o conceito de moral seria algo que a gente faz mesmo quando ninguém está nos vendo, né? Na ausência dos holofotes, é uma atitude que a gente vai desencadear mediante algum fato, alguma coisa, e isso vai estar relacionado com o que a gente chama de moral. Então, o que é imoral é algo que vai ferir isso. Então, por exemplo, na frente das pessoas eu sou uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa que é amável, mas quando vira as costas, na ausência, eu sou outra pessoa, isso é imoral. Porque se eu tenho que ser justo, eu tenho que ser justo exposto e mesmo quando ninguém está vendo. Então, eu lembro uma época, lá numa faculdade que eu trabalhei, eles colocaram um freezer de picolé e ficava aberto e tinha lá o valor e o lugar para depositar o dinheiro. Então, ficava ali. Aquele picolé era ali você pegar e pagar. O fato de pagar sem ninguém ver que eu estou pegando e não estou pagando é uma questão moral. Então, parte é uma prerrogativa de algo que me torna ser moral ou não. Então, imoral seria eu apresentar uma imagem e viver totalmente contrário àquilo. Então, imoralidade sexual, pegando o gancho do último texto, e que ao final desse capítulo aqui, Paulo também fala o mesmo conteúdo do 1 Coríntios que a gente leu no domingo passado. Então, imoralidade sexual é exatamente ter ausência de compromisso na relação com a qual eu estou estabelecendo com o meu cônjuge. Então, não é uma relação sexual pautada em amor, é uma relação sexual pautada em benefício individual. Então, a partir do momento que eu quero ter uma relação pensando num benefício unilateral, desprezando o outro, pensando que eu sou parte, que o outro é parte, eu estou negando a unidade. Então, eu estou ferindo a mim mesmo. Eu estou sendo imoral. Eu estou indo contra a moral, porque eu não estou vivendo a sexualidade em amor. Então, o primeiro ponto é a imoralidade. Depois ele destaca impuro. Então, a gente foi lavado, a gente foi purificado pelo sangue de Jesus. Então, se a gente deixa impurezas tomarem conta da nossa vida, a gente está desprezando o sangue derramado de Cristo. A gente está desprezando o sangue que nos purificou. Então, uma outra parte que ele destaca é essa impureza. Um outro ponto é a ganância, né? Que não tenha nenhum ganancioso. É interessante pensar nessas coisas, porque ele começa o texto falando para a gente viver em amor.
Quando a gente pensa em amor, a gente tem um amor que é o amor eros, que aí ele já começa falando de imoralidade sexual, e o amor eros é o amor de desejar aquilo que você não tem. Então você sempre quer desejar algo, você está desejando, desejando e querendo. Então é esse amor do desejo. A ganância está totalmente relacionada com isso. Você sempre está desejando algo que você não tem. Você alcançou aquilo, aquilo já não te satisfaz mais. O amor eros acabou sobre aquilo. Aí você precisa despertar um novo amor eros, desejar outra coisa, porque aquilo ali já não satisfaz mais. Então você sempre quer mais e mais e mais e mais e nunca está contente com o que se tem. Que aí entraria um outro tipo de amor, que é o filia, que é a alegria, que é eu alegrar pelo aquilo que eu já tenho. Então, primeira coisa, você tem um desejo pelo aquilo que você não tem, e tem um outro amor que você alegra já pelo que você já tem. Mas eu até li recentemente um livro do C.S. Lewis. Ele vai descrevendo os amores, mas no final, se a gente não tiver esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor de Deus, nenhum desses outros amor vai ter o significado verdadeiro que eles têm que ter. Desejar algo é ruim? Não, desde que seja pautado no princípio verdadeiro e não na ganância, né? Você tem que desejar, por exemplo, querer mais e melhor do que você pode fazer para o outro, por exemplo, do que eu quero desejar ser melhor para minha esposa, eu quero desejar ser melhor para o meu filho, mas eu não tenho que ficar descontente por algo que eu já alcancei, por algo que já me deu, e até o próprio Paulo fala, tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Então eu tenho que ter alegria pelo aquilo que eu já tenho e ser capaz de desejar sem desmerecer o que eu já tenho. Aí não seria uma coisa pautada em ganância, né? Um outro ponto que ele destaca é idólatra. E isso aqui é muito sério, porque se a gente pensar em 3 coisas principais que corrompe a gente, né, que é foco de idolatria, que ele vai destacando aqui, é a imoralidade, que está relacionado mais com a parte sexual, com o sexo. Então, o sexo é algo que vai desviar a gente. Pensando no conceito de idolatria, seria qualquer coisa que é colocada entre a gente e Deus, algo que vai nos tirar do foco, algo que vai nos desviar de Deus, que vai estar no caminho, impedindo a gente de chegar a Deus. Então, isso seria idolatria, né? Então, o sexo seria um artefato de idolatria, porque muita gente vive refém do sexo e com isso se desvia de Deus. Olha para o prazer e esquece do Criador, esquece do Deus de amor. Um outro ponto é poder, querer ser poderoso, querer ocupar lugares altos, lugares de chefia, mas sem estar capacitado espiritualmente para isso. Não é que é pecado você ocupar um lugar desse, mas se você vai trabalhar com gestão de pessoas, você tem que saber como agir com pessoas. Nada ensina a gente ser melhor, a atuar melhor agindo com pessoas do que o cristianismo. Do que o cristianismo que faz a gente enxergar o outro como pessoa. Eu vivi isso recentemente. Eu peguei um cargo de subcoordenador e é a minha primeira experiência com gestão de pessoas na minha profissão. E no final, que terminou, eu fiz uma reunião com eles e Deus colocou no meu coração de falar isso. Porque foi um momento muito difícil a gente mudar de um cenário presencial para um cenário online, e cada um com suas dificuldades. Então eu falei para eles que o que eu fiz, a minha conduta, a minha forma de agir, foi enxergando cada um como pessoa. Porque é o que me faz entender eles melhor. Então, são 9 pessoas. Eu falei, cada um de vocês eu enxerguei como um ser humano. Eu sei que a gente teve dificuldade, eu sei que não foi fácil, mas somos humanos.
e enxergando vocês como ser humano, assim como eu sou ser humano, assim como eu tive minhas fragilidades, tive minhas inseguranças, tive minhas incertezas, meus momentos de crise emocional, eles também tiveram. E isso nos ajuda a enxergar o outro melhor, né? E quem faz isso na gente é Cristo, porque a gente só consegue enxergar o outro quando a gente se enche desse amor que é citado lá no início, né? E essa idolatria, né, um último ponto é o dinheiro que ele coloca aqui como a ganância. Então, sexo, poder e dinheiro. E é interessante que eu estou até lendo recentemente um livro do John Piper que chama Vivendo na Luz, e é exatamente essas três coisas que ele aborda: sexo, poder e dinheiro. E a gente vê aqui ganância. Muitas vezes é dinheiro, é ganância por poder. Você acha, liga-se, a sociedade faz com que a imagem de uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem muito dinheiro, e uma pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa que tem poder, que tem autoridade sobre a vida do outro. Então, está tudo errado. Não é necessariamente isso que tem que acontecer. Então, ser autoridade independe de você ter dinheiro e ter poder. Na verdade, ser autoridade é ser submisso a Cristo. Aí você tem autoridade, porque você está sob a autoridade daquele que é a verdadeira autoridade. Então, com essas coisas, né, fala que a gente não tem herança no reino de Cristo. Então, fica claro aqui que é impossível servir a dois senhores. Então, se a gente não é moral, é impuro, é ganancioso e é idólatra, a gente não tem lugar no reino de Cristo, porque o reino de Cristo significa estar sobre o reinado de Deus, que Deus é o rei. Então, se eu estou seguindo esse rei, eu tenho que querer as coisas que esse rei, que ele tem para esse reino dele. Se eu estou querendo todas essas coisas que é contrária ao reino desse rei, eu estou querendo outro rei. Essas outras coisas são o meu tesouro. É aí onde está o meu coração. Então, não estou com o coração naquele que é o verdadeiro rei. Então, e fala para a gente não se enganar com palavras tolas, né? E eu queria continuar, para não delongar muito, que eu quero ler o capítulo inteiro, a partir do 7 agora até o 17. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele começa o texto, né, falando que a gente tem que viver em amor, aí fala para a gente não ser imoral, não ser impuro, não ser ganancioso, não ser idólatra, que essas coisas não combinam com o rei. Aí vem um portanto, não participem com eles dessas coisas. Eles quem? Aqueles que não são do reino de Deus, aqueles que estão em trevas. E em Efésios, né, fala lá no capítulo 2 que antes a gente vivia em trevas e Deus nos resgatou para a luz. E aqui Paulo reforça isso, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E é interessante a gente lembrar disso aqui.
Porque o diabo é sutil e tem uma frase, eu até já falei na igreja, ou em alguma das pregações, né? Tem uma frase que é muito falada, muito citada em Facebook, em redes sociais, né? Se você não tem luz própria, não venha apagar a minha. Então, quem tem luz própria? A pessoa falar que ela em si se basta. Falar desse jeito, que eu tenho uma luz própria, que a luz é minha, que eu sou a luz, eu estou falando que eu me basto, então eu quero viver como se Deus não existisse. Aí a gente vive o pecado original de Adão, é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falar assim, você para mim, Deus, é como se não existisse. Eu sou a própria luz, mas aqui fala que a gente é luz no Senhor, porque Ele é a luz. A gente é luzeiro, Ele é a luz. A gente somos instrumento que é usado para que essa luz seja revelada, mas nós mesmos não somos luz. Se a gente está pensando que a gente é luz, a gente está vivendo como inimigo da luz, como inimigo da cruz. A gente está vivendo ainda em trevas, com a pseudo-imagem de quem está na luz. Então agora a gente é luz no Senhor. Se a gente é luz, a gente vai produzir os frutos da luz. E aqui fala que os frutos da luz é bondade, justiça e verdade. Então aqui a gente já tem parâmetros para pensar, para refletir a nossa vida, a nossa conduta, né? Eu estou conseguindo desenvolver bondade? Eu estou conseguindo ser justo? Eu estou vivendo em verdade? Todas as situações que eu sou provado, eu consigo manifestar esses frutos da luz aqui? Será que eu estou sendo filho da luz? Estou na luz? Porque se eu não consigo manifestar isso, eu ainda não estou totalmente na luz. Então, não estou falando que é fácil, é difícil mesmo. Não é fácil a gente viver isso aqui, né? Discernir o que é agradável ao Senhor. Então, se a gente está na luz, a gente pratica essas coisas, a gente tem que discernir o que é agradável ao Senhor. Então, esse aqui é um outro ponto importante, porque a gente às vezes fica preocupado quando tem um líder na igreja, de ficar sempre perguntando para o líder, que eu posso fazer isso? Eu posso ir em tal show? Eu posso assistir tal filme? Eu posso ouvir tal música? É compreensível quando a pessoa está começando a caminhada e ainda não está totalmente firmado em Cristo, não tem ainda um discernimento por si só. E também é importante a relação, porque mesmo a gente, às vezes, estando firmado, é importante a gente ter uma opinião do outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que estar dentro dessa luz e capaz de discernir o que é de Deus. Então, posso ouvir essa música? A pergunta, acho que teria que ser assim, essa música vai me acrescentar alguma coisa? Está de acordo com o que eu quero viver? Está de acordo com o modo com o qual eu tenho que viver? Esse filme acrescenta algo, e aí você, pautado, né, na iluminação de Deus, é capaz de discernir, porque você vai entender que aquele caminho não é um caminho que conduz a ser um imitador de Cristo. Porque se Paulo fala que entre nós não nem sequer tem que ser mencionado coisas imorais, então a gente tem que ter esse discernimento de que aquilo ali está ferindo a moral, é algo contra a moral, então não vou fazer. É algo que me afasta de Deus ou me aproxima de Deus? E não participar das obras infrutíferas das trevas. E aqui é interessante, né? Que as obras da luz, Paulo fala aqui que tem o fruto da luz. Então, o primeiro ponto, gera fruto. E é bondade, justiça e verdade. Isso nos ajuda. E baseado nisso, a gente tem que discernir o que é agradável a Deus. E não devemos participar das obras infrutíferas das trevas. Então, as trevas não produzem fruto, são infrutíferas. Então, geram uma imagem de que você está gerando fruto. Então, a ganância, você vai tendo as coisas, pensa assim, nossa, estou conseguindo muita coisa, estou conseguindo tudo que eu queria, estou conseguindo muitos bens materiais, e você acha que isso é fruto. Mas se você está nas trevas,
Isso, na verdade, não é fruto, porque aquele vazio vai permanecer. O vazio que só Deus pode preencher. Só o amor de Deus vai dar o contentamento para você não ficar preso no amor eros toda a vida desejando o que não tem. Insatisfeito com aquilo que você já tem. E aqui a gente tem, né, um convocado, né, uma convocação, fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então desperta, ressuscita, sai dessa vida de trevas, venha para a vida de luz. Você está dentre os mortos, porque você ainda caminha dentre os mortos se você pode ter a vida, né? Desfrutar da vida daquele que é Cristo, né? Desperta, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá. E aí vem uma advertência, né? Cuidado com a maneira como vivem. Aqui é interessante porque, né, cuidado com os seus comportamentos, cuidado com a roupa que você veste, cuidado com isso, cuidado com a maneira como vivem. Então, o nosso modo de viver, quem nós realmente somos, não é só uma roupa, não é só um corte de cabelo, não é só uma maquiagem, não é só um linguajar bonito, é a forma como a gente vive nos holofotes, fora dos holofotes. Como eu vivo esse cristianismo? Eu estou vivendo Cristo mesmo quando ninguém está me vendo? Eu estou vivendo Cristo quando está só eu e Deus? Quando estou isolado de todas as pessoas que podem aplaudir ou refutar um determinado comportamento meu? Então, cuidado com a maneira como vive. Que não seja, né, como insensatos, mas como sábios. E então isso é muito forte, que a gente não tem que viver como um insensato. Então tem vários textos na Bíblia que falam insensato. Então um bem conhecido é aquele do homem que quer acumular as coisas, o celeiro, e Deus fala: ó, insensato, essa noite pedirão sua alma. Então essa insensatez de querer, essa ganância de querer mais, de achar que acumulando coisas eu vou ter minha vida confortável, acumulando coisas eu vou estar o meu futuro garantido. Mas Deus quer nos dizer que só há futuro, só há garantia, só há vida se for nele. Não é quanto a gente possui, é quanto de Deus há em nós. Não é quanta riqueza acumulamos, mas quão rico de Deus nós somos. Quão rico desse amor de Deus nós somos. Né? E isso, se a gente tem esse discernimento, a gente está em sabedoria. Que não é intelecto, não é, eu tenho doutorado, é isso, eu tenho PhD, eu tenho tal e tal graduação, eu sou com currículo vasto. Não é isso. Sabedoria independe, né, da qualificação, da graduação das pessoas, das credenciais que essa pessoa possui. Porque o próprio Paulo falou que ele jogava todas as credenciais dele no lixo, que era externo. Então, não são as credenciais que a gente apresenta, mas a vida que a gente vive, quem nós somos. E fala que a gente tem que aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso aqui é muito sério, né? A gente pensar no que a gente está vivendo atualmente, a gente pensa que o dia mau é só a pandemia e tudo isso, mas os dias maus são todos os dias. São todos os dias que a gente tem que livrar de imoralidade sexual, correr contra a ganância, correr contra tentações diárias que pode acontecer, contra palavras tolas que queiram nos seduzir e nos tirar da presença de Deus. Então, esses dias são os dias maus, são toda essa vitrine que apresenta coisas que faz a gente querer sempre o que a gente não tem. E a gente tem que morrer para esses dias e viver na presença de Deus todos os dias. Então, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Se a gente parar para pensar, a gente sempre vai ter um momento de descontentamento. Eu paro para pensar eu comecei a dar aula em 2013.
eu sempre sonho com um semestre em que eu vou ter tudo montado, tudo pronto, que eu vou repetir tudo que eu já falei, que aí eu posso só aprofundar e melhorar aquilo. Nunca tive e acredito que nunca terei. Já tô entendendo que não é assim. Mas dentro disso, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu tenho que entender que Deus está me dando a oportunidade de alguma coisa. Como eu disse agorinha, nesse semestre mesmo, que eu entrei como subcoordenador, muitas vezes me vinha na cabeça, nossa, logo agora, nunca fui coordenador na minha vida, nunca gerenciei pessoas, nunca mexi com tanta coisa burocrática, e ainda nesse momento em que eu tenho que me adaptar a uma circunstância que eu nunca vivi. Muitas vezes me vinha esse lamento. Mas no final, quando Deus ministrou no meu coração que eu tinha que falar aquilo para aquelas pessoas que eles foram tratados como pessoas e que temos que ser vistos como pessoas, eu entendi que eu tenho que aproveitar a oportunidade de onde eu estou para ser quem eu devo ser em Cristo na vida das pessoas que eu estou relacionando. Então não é que eu vou estar na condição mais favorável possível, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade de ter discernimento de ser quem eu devo ser. Pensando em viver na luz, né? Até qualquer coisa o Wellington pode complementar aí. Eu lembrei da questão da fotossíntese, que a planta, né, para produzir o fruto, então tem que ser exposta à luz, tem que realizar a fotossíntese. Então ela precisa de luz e água para fazer um primeiro estágio de reação, que são chamadas de reações de fase de luz. Aí gera ATP e NADPH. Tá? Independente disso, geram combustíveis para produzir o próprio alimento. Quando a capacidade da fotossíntese é produzir, né, o próprio alimento. Mas lembrando disso aqui, aí eu olhei numa imagem do livro de biologia celular. Quando está dividido esses dois estágios, é importante, uma coisa que me chamou a atenção, no estágio de luz, então está entrando fóton, energia luminosa, a planta não responde, a planta não sabe, não faz reações metabólicas por meio de energia luminosa. Então a primeira reação é converter essa energia, esse fóton, em ATP, que é energia química, que é a energia universal das células. Então, a primeira reação na luz é uma reação de transformação. Isso aqui me chamou muita atenção, porque quando você está exposto na luz, você vai passar por uma transformação. E o mais interessante é que o segundo estágio, quando a planta usa esse ATP, ela produz açúcar, aminoácidos, ácido graxo, produz os alimentos lá necessários para ela fazer outras reações para que o fruto, então, seja gerado. E essas outras reações, é o estágio 2, é um estágio de reações no escuro. Então, a primeira coisa, na luz, tem a transformação. Mas no escuro, depois que teve a transformação, mesmo no escuro, tem produção. Produz ATP, ou pega esse ATP e produz açúcar, carboidrato, que é usado para gerar mais energia para essa planta, por exemplo, ou armazenado como estoque energético. Então, o que me chamou a atenção aqui, a exposição à luz promove uma transformação. Mediante essa transformação, mesmo na ausência de luz, a gente consegue ser produtivo. A gente consegue produzir. Então, por isso que é importante, né, viver na luz. Continuando o texto, para não delongar muito, agora do 18 ao 21. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, esse texto, se eu tivesse pensado na ordem, né,
eu acho que é o texto que resume tudo que a gente já falou nas pregações anteriores, né? Então aqui ele já traz não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, do que nós estamos enchendo? De coisas que nos conduzem para a libertinagem, que nos embriagam, que tira a nossa parte racional, o nosso discernimento. Então, estamos vivendo entorpecido por coisas que nos conduzem à libertinagem, ou estamos nos enchendo do Espírito Santo que nos conduz à liberdade. E aqui aí ele fala que enchendo, né, se encher do Espírito, falando entre si. Então não é sozinho. Eu não vou encher do Espírito sozinho, isolado. Eu, Leandro, isolado, vou vou me encher do Espírito Santo sozinho. Não, falando entre si. Então a gente tem que ter uma vida em comunidade. Por isso que o exemplo de Cristo é o corpo. A gente tem que ser corpo. Não dá para ser membro isolado de um corpo, porque só o membro fora do corpo morre e o resto do corpo continua vivo, porque está ali unido, trabalhando uns com os outros. Então, assim, falando entre si, né? E como? O que a gente vai falar? Palavras tolas, palavras qualquer? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que falar coisas do reino, coisas que nos edificam e dar graças constantemente. Então a gente não tem que ser pessoas insatisfeitas, a gente tem que dar graças, entender que Deus está nos dando o pão nosso de cada dia. Temos que dar graças constantemente por todas as coisas, né? Dar graças por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então a gente tem que sujeitar um ao outro. A gente tem que sujeitar a Cristo um ao outro. E é interessante que aí ele fecha com aquele exemplo, né? Do 22 ao 33, é exatamente o que a gente conversou no domingo passado. Então, não vou delongar muito, que a gente já trabalhou isso, da questão da submissão, de sujeitar um ao outro, de estar debaixo da autoridade um do outro. Então, quem é o cabeça de quem. Aí, continuando no 22, Paulo então fala assim, depois que ele fala, sujeitem-se uns aos outros. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, né, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, homem e mulher deixará pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, essa questão da sujeição, se a gente para pensar, o texto foi construindo todo um raciocínio gradativo, né? A gente tem que viver, ser imitador de Deus, viver em amor, não ser imoral,
não ser impuro, não ser ganancioso, não ser idólatra. A gente tem que amar um ao outro. A gente tem que viver na luz, que gera frutos. A gente tem que fugir das trevas, que é infrutífera. E quando a gente entende isso, a gente não tem que se embriagar com as coisas que conduzem à libertinagem, mas temos que sujeitar uns aos outros. Então, para a gente entender que tem que sujeitar um ao outro, a gente tem que estar cheio de todas as coisas do reino. A gente tem que estar cheio das coisas de Cristo, porque a gente vai entender por que eu tenho que sujeitar aquela pessoa, por que eu tenho que ser amável com ela, por que eu tenho que entender ela. Porque você tem que ter toda essa autoridade. Por exemplo, o exemplo que ele cita, né, é o relacionamento que a gente mais vai ter durante a nossa vida, que é com a nossa mulher. No caso, o homem com mulher, as mulheres com seus maridos. Então, se eu sou um bom marido, eu estou conseguindo ser uma imagem de Deus na vida daquela mulher. Se eu sou um péssimo marido, eu já estou fracassando como Deus. E se eu sou um com a minha esposa, eu não estou fracassando com ela, eu estou fracassando comigo mesmo. Então, se eu sou um, tudo que eu estou passando de mal para ela, na verdade, eu estou passando de mal para mim. Estou fazendo mal a ela, não, estou fazendo mal a mim. Então, isso é muito forte, essa questão de entender essa unidade. Então, se eu sou um corpo, se nós, igreja aqui, somos corpo, então, se um sofre, todos sofrem. Se um tem sucesso, todos têm sucesso. Se um fracassa, todos fracassam. Então, o que está sendo dito aqui, na verdade, é isso. De ser esse corpo, é que o sucesso não é individual, mas é coletivo. Que o sucesso não beneficia o indivíduo, mas o corpo. Não beneficia a mim, mas a Cristo, né? A igreja. Então, só para finalizar, né? Tudo que está dizendo aqui que a gente tem que desejar, ansiar, ser aquilo que a gente deve ser, que é filho da luz, que é um imitador de Cristo. E uma vez sendo isso, a gente é capaz de entender aqueles que ainda estão em trevas. E a gente é capaz de ser luz para esses que ainda estão em trevas, sendo luz para eles, para guiar o caminho deles. E a gente consegue amar essas pessoas que estão em trevas, entendendo que outrora a gente era treva. Então, acho que é isso, um ponto aqui, assim, para fechar, seria isso. A gente tem que expor, né, nossas obras da luz, alimentar da luz. É interessante pensar na fotossíntese, que alimenta-se de luz, pega água, e aí tem uma transformação. Então, se a gente está num rio de água viva, que é Cristo, a gente tem que pegar essa água e a luz, ter essa transformação para caminhar no escuro e iluminar o caminho daqueles que ainda estão em escuridão. Que Deus nos conduza, né, nessa jornada, que é um desafio, e que possamos ser esses imitadores de Deus. Jesus. Amém. Bênção, Leandro. Glória a Deus. Bom demais, né? A gente está sendo edificado por essa